Boa tarde, que a paz do Senhor Jesus Cristo chegue na sua vida, na sua casa neste momento. Esta tarde, para mim é tarde, não sei o momento que você vai estar visualizando esse vídeo, né? Eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus, uma reflexão. Nós vamos falar sobre o Salmo 127, ou sobre o 8º degrau. A Bíblia vai mencionar que a partir do Salmo 120 inicia-se os degraus. Primeiro degrau, segundo degrau. Salomão ali, o sábio Salomão, ele se expressa no Cântico dos Degraus. Mas resumindo, quando nós chegamos no 127, nós temos o 8º degrau. E o que o 8º degrau tem para mim e tem para você? Para nós falarmos sobre o 8º degrau, vamos fazer a leitura da palavra. Salmo 127. Reflita comigo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Pois assim dá ele aos seus amados o sono. Até aqui. Amados irmãos, nós vamos entender à luz da Bíblia que Deus está deixando bem claro que é Ele quem é o dono da nossa vida, que é Ele que é o projetista, que é o engenheiro na nossa vida. E se nós não viermos a entender isso, nós vamos errar muito na nossa vida. Para nós entendermos melhor essa palavra, eu preciso te dizer algo assim, ó. Primeiro, 8, número 8 na Bíblia, o que isso significa? O 8 na Bíblia significa ressurreição, recomeço. E é isso que eu proponho a você que está me ouvindo, um recomeço nas suas opiniões, na sua forma de pensar sobre a sua vida. Para você me entender melhor, entender esse salmo, vamos analisar. Quando nós vamos construir uma casa, você vai começar a construir a sua casa, um exemplo, eu comecei fazendo a sala, a cozinha, desordenadamente, e o que ia acontecer, aconteceu, a janela onde ficar, tá bom? Não. Quando você vai construir uma casa, você precisa de um engenheiro, você precisa de um arquiteto, você precisa de alguém para projetar, de alguém para fazer os cálculos do que vai ser necessário de material, de coluna, sustentação do solo, para que essa casa não caia. O engenheiro que ali vai verificar onde vai ficar a janela, para que a entrada de luz seja melhor, para que a entrada do vento, enfim, muitas e muitas coisas são levadas em consideração, e isso o engenheiro primeiro ele faz projetando, depois o seu pedreiro vai colocar em prática, mas quem projetou foi o engenheiro. O que nós entendemos com isso? Nós temos o poder de executar. Eu tenho, você tem. Se você, o terreno é seu, um exemplo. Se você quiser ir lá, abrir o buraco, cavar a broca ou sapata, depende da região onde você está, fala de formas diferentes, você pode, é seu. O problema é como vai ficar e se vai se sustentar, se não vai cair essa casa depois. A Bíblia nos mostra que o nosso engenheiro é Deus. É Ele que tem que estar no comando da nossa vida. É Ele que tem que nos direcionar para que amanhã a nossa casa ainda esteja em pé. Vou te dar um exemplo. Grandes homens de Deus tiveram Deus como engenheiro. Noé. Noé não saiu construindo uma arca. Deus não falou a Noé construa a arca, ele saiu construindo do jeito que ele queria. Não. Deus deu a planta. Deus deu a medida. Deus deu tudo. Ele executou em cima do que Deus tinha projetado. O templo, conhecido como o Templo de Salomão, a casa de Deus. Deus deu a planta a Davi.
Deus deu todas as medidas, até o que teria em ouro, em tudo, Deus deu. A Bíblia vai dizer que com essa planta Salomão veio a construir o templo. Por que nós insistimos ainda em não recorrer a Deus em decisões importantes da nossa vida? Pastor, como que eu recorro a Deus? Primeiro, à luz da palavra. A Bíblia ela tem resposta para tudo. Eu vou te dar um exemplo como a Bíblia tem resposta para tudo. Vou te dar um exemplo rápido aqui. Família. Como que é possível um casamento ser bem sucedido? A Bíblia tem resposta. Um exemplo claro e rápido aqui. Para que um casamento seja bem sucedido, para que ele vá adiante, é necessário que tenha amor. E a Bíblia vai dizer o que significa o amor. O amor é sofredor, o amor tudo suporta, o amor não inveja. Em outras palavras, para o casamento ir adiante tem que ter amor. E o amor é construído. Tem pessoas que vão pela emoção do momento, se casam, e com o tempo eles descobrem que aquilo só foi uma emoção de um momento e não tinha o amor. Ah, mas quando tem amor o casamento é perfeito? Não. Quando tem amor, você vai suportar as falhas do teu cônjuge. Estou dizendo que a Bíblia diz. Quando tem amor, você vai abrir mão de algo que você gosta muito pelo teu cônjuge. Isso é amor. E vice-versa. Você ama ele, e vice-versa, enfim. Os dois se amam. Então, a Bíblia dá a receita, a Bíblia te mostra o que é necessário para uma família ser bem sucedida. 1 Coríntios, capítulo 13. Isso só foi um exemplo para você entender o que eu estou querendo te dizer. Pastor, mas eu não tenho muito conhecimento da Bíblia, eu leio pouco e seria difícil eu ler toda a Bíblia. Faça prova com Deus nas suas decisões, ore. Senhor, eu tenho algo a decidir e eu preciso acertar. Me dá direção. Mas como que eu vou saber que Deus falou comigo? Existem várias formas de Deus falar com você, desde a própria voz dele mesmo, se você tiver intimidade com ele o suficiente para isso, fé, até sinais. Se você não querer que Deus pode falar contigo com a sua voz mesmo, peça sinal. Senhor, se tiver que acontecer, que aconteça. Se não tiver, tire do meu coração. Tem várias formas de você colocar Deus na frente daquilo que você vai fazer. Esse é o 8º degrau. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão. E assim é. Vou parar por aqui por causa do tempo, que eu quero que muitas pessoas possam ver este vídeo, para que possam ser ajudados. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te alcançar. Aqui é o pastor Ademir de Deus, que tira esse tempo para levar uma palavra do coração de Deus ao seu coração. Deus abençoe.